Então vamos Eu lá, meus até queridos. tenho, né. Isso, fala no microfone melhor, pô. Não mordo, não. Então vamos lá, meus queridos, começando aqui a nossa brincadeira bem rápida aqui, não vou tomar muito tempo de vocês, até porque sei que vocês estão cansados, muita aula, muita correria, mas a gente vai trabalhar aqui uma brincadeirinha rapidinho, bate-bolazinho aqui em óptica, que eu estou preocupado, que a gente não teve tanto tempo assim para trabalhar a óptica, entendeu? Então, mais preocupado com isso. Então, vamos que vamos, começando os trabalhos aqui. Galera, começando com essa questãozinha aqui discursiva, tá, da prova de pismo. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo minha tela aí? Fala comigo aí para a gente poder começar a brincadeira. Estamos. Estão vendo minha tela também? Aí, meu quadro? Eu vou ter que saber como é que eu tiro essa Sim. meleca aqui, peraí. O problema é que eu não sei porcaria nenhuma de inglês, eu quero de configuração, peraí. Stop share. Chega nas configurações dessa merda aqui, quero tirar isso aqui, não quero que isso aqui fique aparecendo, não. Não, de live, não. Onde está a configuração dessa porcaria aqui? Espera aí. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Tem um negócio de configuração aqui que eu não estou achando essa meleca. Vou tirar essa meleca daqui. Você apertando aqui, ó. Não é isso aqui, não. Vou clicar com o botão direito aqui, se aparece alguma coisa, nada. Essa janelinha enjoada pra cacete. Mas vamos lá, galera, vamos começar então. Não estou conseguindo mexer aqui. Vamos começar os trabalhos aqui então. Então todo mundo está me vendo, estão vendo minha tela direitinho aí, né? Então vou começar aqui. Qualquer coisa, vocês me chamem aí. É melhor aqui em cima ou lá embaixo? Opções, parará, participação, gravação. Merda, tudo em inglês, cara. Esse do Sapiens é uma merda. Então vamos lá, galera. Vamos começar os trabalhos aqui. Pessoal, a presbiopia, todo mundo, rapidinho, todo mundo liga o microfone aí, Lelê. Se você puder me ajudar, todo mundo está vendo. Oi, Nelis, tudo bem? Todo mundo está vendo minha tela direitinho aí, estão vendo os comandos direitinho aí, né? Posso começar, né? Sim, pode sim. Beleza, então vamos lá. Um cadinho, meu quadro está com defeito. Não consegui ligar. Estou chateado. Então vamos lá, ó. A presbiopia é um defeito da visão. Ai, o negócio tá sinistro aqui, hein? Pera aí. Ô, Cacilda. Agora sim, voltou. A presbiopia é um defeito na visão que ocorre com o envelhecimento da pessoa. Define-se ponto próximo como o ponto mais perto dos olhos que a pessoa consegue ver com nitidez. Para uma pessoa de visão normal, este ponto está localizado a 25 centímetros do cristalino, denominada distância mínima para visão distinta. Com o envelhecimento, os músculos ciliares perdem elasticidade, provocando o envelhecimento do cristalino e, consequentemente, a incapacidade de acomodação visual. Por causa disso, como mostrado na figura, há um afastamento do ponto próximo, isto é, a dificuldade de visão de objetos próximos, uma vez que a formação de imagens nítidas ocorre somente na retina do olho, embora a visão de objetos distantes permaneça inalterada. Então, ele está falando aqui que o cara tem um problema de presbiopia, que é a mesma coisa que hipermetropia, tanto que a visão distante permanece inalterada, ele consegue ver bem distante, ele não consegue ver bem de perto. Aí ele fala, a dioptria D, ou grau, de uma lente é definido como D igual a 1 sobre distância focal. Ou seja, 1 grau igual a 1 metro elevado a menos 1. É porque não saiu aqui, não, está aqui, ó, 1 metro elevado a menos 1. Um oftalmologista
examina um paciente com presbiopia e conclui que ele enxerga bem somente a partir de uma distância de 2 metros dos seus olhos. Então, galera, o que acontece? Essa pessoa tem presbiopia, problema de enxergar de perto. O ponto próximo de uma pessoa normal é 25 centímetros. Isso aqui é uma coisa fixa, tá, galera? Ou seja, qualquer objeto a uma distância de 25 centímetros, essa pessoa consegue enxergar com nitidez. Galera, um minutinho só, porque tem um cara me ligando aqui, que é uma coisa importante. Espera aí. Deixa eu só ver aqui se ele me respondeu pelo Zap aqui. Então, galera, olha só. P igual a 25 centímetros. Aí ele fala que a pessoa foi lá, fez o exame e constatou que, para ele enxergar com nitidez, a imagem formada pela lente vai ter que estar a uma distância de 2 metros. Então, a pelinha, ela foi para 2 metros. Então, galera, se liga só. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, quando a pessoa tem hipermetropia ou presbiopia, ela vai ter que usar uma lente convergente ou divergente. Lembre para mim aí. A gente falou isso em sala, isso é importante. Presbiopia... Convergente. Oi? Convergente? Exatamente. Na Convergente. presbiopia, ele vai usar uma lente convergente. Muito bem, galera. Então, lente convergente tem distância focal positiva ou negativa, galera? Negativa, né? Negativa, muito bem. Então, ó, essas informações aqui foram retiradas do texto, tá, galera? Essas informações foram retiradas do texto. Primeiro, o P de 25 centímetros. Só que a gente vai ter que passar para metro, galera. Vamos colocar esse P aqui, então, já em metro. 25 centímetros dá quanto em metro? Vou descer isso aqui, mano. Cara, até eu me ajeitar aqui, estou tanto tempo sem dar aula, sem usar essa lousa, que estou apanhando feio. Agora foi. Então, olha só, 0,25 dá quanto em metro, pessoal? 0,25. Perdão. Nossa Senhora. Agora sim, cacete. Agora eu tô com a caneta direitinho aqui. Tava foda, porque isso aqui eu tô apanhando muito, tá desconfigurando essa porra aqui. Eu não tô conseguindo mexer, tá vendo? Tá foda hoje aqui. Agora sim, foi. Beleza. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui de novo. Agora tá tudo certo, galera. Agora não vai falhar mais não, se Deus quiser. Então, olha só. 25 centímetros igual a 0,25 metros. A letra A, ele quer saber qual a divergência em dioptrias que a lente deve possuir para um paciente escrito acima enxergar bem quando um objeto é colocado a 0,25 metros de distância dos seus olhos. Então, galera, olha só. A fórmula que nós temos para a distância focal é o inverso da distância focal é igual ao inverso de P, que é a posição do objeto, mais o inverso de P', que é a posição da imagem. Beleza? Só que tem um detalhe aqui importante, galera. Esse cara está vendo uma imagem, a imagem desse objeto vai ter que ser colocada pela lente a 2 metros dele. Por que isso, Ramon? Que é a posição que ele enxerga com nitidez. Então, o que a lente faz? Vai pegar o objeto que está a 25 centímetros dele, 0,25 metros, e vai colocar uma imagem dele a 2 metros, que é o ponto que ele vê com nitidez. A pergunta que eu vou fazer para vocês é se ele vai ver uma imagem de um objeto que está a 0,25 metros dele, a 2 metros dele, quais características que essa imagem vai ter? Fala pelo menos para mim qual vai ser a natureza, se vocês conseguem saber qual vai ser a natureza dessa imagem, se ela vai ser real ou virtual e por quê? Alguém consegue saber se ela vai ser real ou virtual e por que ela vai ser real ou virtual? Ou não? Ela vai ser virtual porque o pelinho é negativo? Ela vai ser virtual, Caio, porque você enxerga alguma coisa de óculos de cabeça para baixo? Não. Ah, tá. Porque ela é Entendeu a ideia? Se eu Entendi. vou ver uma imagem de um objeto através da lente, essa imagem não pode ficar de cabeça para baixo. Não tem sentido você botar um óculos para ver uma coisa de ponta cabeça. Concorda comigo? Então, obrigatoriamente, se essa imagem não vai ficar invertida, vai ficar direita, ela tem que ser uma imagem o quê? Virtual. E toda imagem virtual,
Qual o sinal do P'? Lembra que eu falei com vocês? Negativo, né? P' tem que ser negativo. Então, o P' tem que ser menos 2 metros. O que é o P', Ramon? É a posição para onde a imagem vai ser formada para que ele consiga enxergar com nitidez. O P, a questão deu. Quanto que vale o P? 0,25, né? E com isso aqui eu consigo calcular a distância focal. Galera, nessa fórmula aqui, que nós chamamos de lei de Gauss, você já calcula o inverso da distância focal. Aí eu pergunto para vocês, o que é o inverso da distância focal? A própria questão deu aqui, galera. O inverso da distância focal é a vergência. Só que tem um detalhe, a distância focal tem que estar em metros. Então, você já poderia jogar o seguinte, Ramon, você falou na aula de teoria que a vergência é dada pelo símbolo letra V, mas a questão é que chamou de D, então usa o que ele chamou. Então, D é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos substituir os valores agora. Quanto que vale P, galera? Qual a distância que o objeto vai estar do olho do cara? Preciso da participação de vocês, galera. Qual a distância que o objeto vai estar do olho do cara? 0,25. Isso, 0,25. Menos, por que menos, galera? Porque o P é negativo, então tem que vir um sinal de menos. Essa fração, a segunda fração, fica negativa. 1 sobre 2. Galera, quanto que dá 1 sobre 0,25? Faz a conta aí para mim. Tá, não sei se vocês estão com delay ou se não estão Dá querendo 4. responder. Dá 4. 4. Muito bem. E quanto que dá 1 sobre 2? 0,5. 4 menos 0,5 vai dar quantas dioptrias? 3,5. 3,5 dioptrias. Eu já achei em dioptria, porque dioptria é o inverso do metro. E eu botei os valores dos caras aqui em metro. Então, a resposta já está em dioptria, ou você pode ter como resposta também D igual a 3,5 graus. Essa é a resposta da letra A. Então, galera, olhem a questão e vejam se ficou em algum ponto aí que eu expliquei para vocês que vocês ficaram com dúvidas. E fala para mim. Professor, Oi. é negativo por quê mesmo? É negativo porque a lente produz uma imagem virtual desse objeto. E se é uma imagem virtual, né, o P' de uma imagem virtual, ele é sempre negativo. Então, eu falei hoje, que eu cheguei a comentar na aula com vocês hoje, o estudo do sinal, né? P' positivo para quando a imagem é real. P' negativo para quando a imagem é virtual. Ramon, e o que te dá certeza que a imagem é virtual? A imagem não fica de ponta cabeça. Ela não vai ser uma imagem invertida. Ela vai ser uma imagem direita. Respondi sua dúvida ou ainda está com dúvida? Entendi, professor, obrigado. Então tá bom. Beleza, galera. Professor, Oi. no caso, se fosse miopia, qual que seria o P'? Como é que ficaria positivo? Então, o P' da miopia, ele vai ficar negativo. Por quê? Porque na miopia, a vergência da lente é negativa. E o que acontece? Na miopia, o P é infinito. E 1 sobre infinito dá quanto? 0, né? Então, na equação da miopia para vergência, vai ficar vergência é igual a 0, que é 1 sobre P, fica 0, porque é 1 sobre infinito, menos 1 sobre P'. Então, você vai ter que colocar um menos, porque miopia vai gerar lente, vai gerar vergência negativa, sempre, tá? Então, você já coloca o sinal de menos na miopia. A vergência da miopia, ela é 1 sobre P'. Ou seja, você faz o exame de oftalmológico para saber qual é o ponto que você consegue enxergar com nitidez objetos distantes. Ou seja, a lente vai ter que produzir uma imagem naquele ponto. Você tem o quê, Caio? Miopia ou hipermetropia? Miopia. Você tem miopia. Então, quando você coloca um óculos, o óculos seu vai produzir uma imagem do que você está focando numa posição que você consegue enxergar com nitidez. Você não consegue enxergar, eu não sei quantos graus de miopia você tem, mas provavelmente tem uma distância que você já não consegue enxergar mais direito. Concorda comigo? Sim. Eu não sei qual é essa distância.
Então, vamos supor que até 10 metros de você, você consegue enxergar bem. A partir de 10 metros, você já não enxerga mais. Então, a lente do seu óculos tem que produzir uma imagem virtual a 10 metros de você. Por isso que o pelinha fica negativo, porque essa imagem produzida é virtual. Ah, entendi. Show. Tudo bem? E a letra B? Que tipo de lente o oftalmologista deve receitar para o paciente descrito acima? Justifique sua resposta. Vamos lá. Como que você poderia justificar a resposta? Primeiro, qual tipo de lente, galera? Convergente. Convergente. Resposta da letra B, lente convergente. Mas você tem que justificar. Por quê? Como que você vai justificar? Dioptria positiva. Essa é a resposta. Dioptria positiva, você poderia colocar também distância focal positiva. Porque na lente divergente, a distância focal é negativa e a dioptria é negativa. Então, a resposta da letra B é só isso. Aí teve gente que deve ter colocado assim: pacientes que têm hipermetropia ou presbiopia têm que usar lentes convergentes para poder enxergar de perto. Resposta errada. Isso não é justificativo. A justificativa é o sinal. Nada justifica melhor uma questão de física do que o desenvolvimento matemático, galera. Lembre-se sempre disso. Não sei se vocês vão ser meus alunos ano que vem, se não vão ser, mas guarda essa informação que eu estou passando para vocês. Nada vai justificar melhor uma questão de física do que a conta. Então, se a dioptria, eu fiz a conta toda certa, botei os sinais certos, ela deu positiva, lente convergente. Se ela tivesse dado negativa, lente divergente. Ou seja, hipermetropia vai ter graus ou dioptrias positivas. Miopia vai ter graus ou dioptrias negativas. Todo mundo entendeu isso? A letra B, fala para mim. Ô, Ramon, por que que a divergência negativa mesmo é no miopia, eu acho? Então, vamos lá. Por que na miopia a divergência é negativa? Quando você vai calcular a distância focal, deixa eu só apagar aqui, já expliquei a questão, então deixa eu só apagar aqui para a gente poder tirar a sua dúvida. Só apagar aqui. Vamos lá. Como que eu calculo a vergência? Qual a forma da vergência? Vergência, que ali ele chamou de D, mas eu chamo de V, é o inverso da distância focal em metros. O inverso da distância focal é igual ao inverso de P mais o inverso de P', lei de Gauss. Então, você pode dizer que a vergência, ela não é o inverso da distância focal, ela é o inverso de P mais o inverso de P'. Qual o P para visão distante? Miopia. Qual o P para visão distante? Tem que saber isso. Quem sabe, galera? Vamos, gente. Qual o P para visão distante? Miopia é problema de enxergar distante. Qual a distância máxima do objeto, gente? Falamos isso? 25? 25 Não, metros? 25 Infinito. é isso. Então tem que lembrar disso. Na miopia, P é infinito. O objeto distante significa no infinito. Expliquei para vocês. Esse infinito é porque o objeto está tão longe, comparado às dimensões do olho, essa distância é muito grande. Então a gente fala que P é infinito. E na hipermetropia? Aí sim, alguém falou, e não sei quem foi, falou da hipermetropia. Qual a distância do ponto próximo? A visão de leitura. Também tem uma distância fixa. Qual é essa distância? Falaram em antes, pô. 25? Isso. Então, o P vale 25 o quê? Centímetros. 0,25 metros. Aí você vai pegar nessa fórmula aqui e vai substituir no lugar de P esses dois valores, tá? Então, a fórmula da vergência para miopia. 1 sobre infinito dá quanto, galera? Zero. Dá Zero? zero. Dá zero. E como a imagem gerada é direita, toda imagem direita é o quê? A imagem não fica de cabeça para baixo, ela fica direita. Toda imagem direita é o quê? Virtual? Toda imagem virtual, o pelinha é o quê? Negativo. Negativo? Negativo. Então, menos 1 sobre pelinha.
Então, o cálculo da vergência para a miopia é menos 1 sobre P'. O cálculo da vergência para a hipermetropia, V é igual a 1 sobre... Qual o valor de P na hipermetropia? O ponto próximo. 2? 2 não, Não. gente. Não, calma. Qual o ponto próximo da hipermetropia? Acabamos de falar. centímetros. Isso, 25 centímetros. Mas eu posso usar em centímetro? Está aqui, ó. Eu posso usar em centímetro, gente? Não, tem que ser em metro. Não, Então, 0,25. 25 centímetros é quanto em metro? 0,25. 0,25 menos, novamente, 1 sobre P'. Por que entra negativo nos dois casos, Ramon, se na fórmula é mais? Porque nos dois casos, a imagem produzida é virtual. Só que aqui eu posso substituir 1 sobre 0,25 por qual valor? Quanto que dá 1 dividido por 0,25? 4. Então, vai ficar V igual a 4 menos 1 sobre P'. Então, essa é a fórmula para calcular a vergência de uma lente divergente. Essa é a fórmula para calcular a vergência de uma lente convergente. Respondi sua pergunta, Caio? Foi minha pergunta, mas obrigada, entendi. Ah, desculpa, foi pergunta de quem? Perdão. De Letícia. Vamos. Foi, Lelê. Show de bola. Então tá certinho. Tudo bem, Lelê? Alguma dúvida mais aí? Não, de boa, obrigada. Então vamos lá. Vamos fazer mais uma questão então, galera. Procurar mais uma questão de óptica aqui primeiro na apostila do intensivo. Essa questão aqui é bobinha de campo visual, então vamos focar em questões... Professor, Oi? nessa imagem aí, a imagem está se formando antes da retina, né? Aonde? Aqui? É, Antes ou depois? Responde aí. Antes ou depois? Esse ponto aqui é antes ou depois da retina? é depois, né? É depois, Depois, é. exatamente. Então, a hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Na miopia se forma antes. Tudo bem? Sim, obrigada. Ó, olha essa questão aqui agora, uma questão de lente. Não vai nem falar de visão, não, ó. Pegar essa questão aqui para a gente fazer, ó. Questão de uma lente convergente. Deixa eu pegar aqui o início dela aqui. Pegar o iniciozinho dela aqui e jogar para cá. Agora pegar o restante dela ali para a gente fazer essa daqui. Ramon, Oi? dioptria é a mesma coisa que vergência? Isso. Dioptria é a unidade de divergência, que também pode ser chamada de graus. Isso aí. Olha essa questão aqui, galera. Preste atenção nela. Uma vela está situada a uma distância de 23 centímetros de uma lente convergente, com a distância focal de 10 centímetros, como mostrado na figura abaixo. Sobre a imagem formada, pode-se afirmar que... Galera, então vamos lá. Vamos fazer a imagem formada nesse troço aqui? Me ajudem aqui. Como que eu formo a imagem? Galera, vocês fizeram bastante isso comigo na aula, então vocês vão tirar de letra. Para a gente formar a imagem, a gente vai fazer isso aqui, ó. Todo feixe de luz que vem paralelo ao eixo principal atinge a lente. Essa lente é convergente ou divergente? Ele fala na questão? Convergente. Convergente. Então, ela faz o quê? Ela concentra ou espalha a luz? Concentra. Concentra onde? No foco. No No foco. foco. Então, tá aqui, ó. Concentrou a luz no foco. Beleza? Só que para construir a imagem, eu preciso de um outro raio notável. Esse outro raio notável vai aonde? No centro. No centro da lente. No centro, a luz faz o quê? Segue reto. Segue reto. Aí formou uma imagem aqui, ó. Formou uma imagem aqui. Quais são as características dessa imagem aqui?
Primeiro, real ou virtual? Real. Por quê? Real. Porque a imagem tem invertida? Boa, é uma justificativa, mas geralmente a gente justifica a imagem real, a gente fala que ela é formada pela própria luz, lembra? A imagem virtual formada pelos prolongamentos. Mas beleza, toda imagem real é invertida. Você já viu que ela ficou de cabeça para baixo aqui. Então, letra A pode ser a imagem será real e invertida, formada à direita da lente, está certo até aí? Sim. Sim. Letra B, será virtual e direita, está certo a letra B? Não. Não. Letra C, será real invertida formada à direita da lente. Está certo até aí? Sim. Então, ou pode ser a letra A ou a letra C. Letra D, será real invertida formada à esquerda da lente. Errado. À esquerda da lente está o quê? À esquerda da lente está o quê? O que está à esquerda da lente? O O objeto. objeto. Isso. Respondam rápido. Letra E, será real direita. Não existe imagem real direita. Vocês já aprenderam isso. Toda imagem real tem que ser o quê? Invertida. Invertida. Galera. Então, eu estou em dúvida entre a letra A e a letra C. Confere. O que eu preciso achar para responder a questão? Será real invertido, formada à direita da lente, a uma distância de 19,6 centímetros dessa, com um tamanho menor que o objeto. E a letra C, será formada a uma distância de 6,67. Então, a única diferença é a distância da imagem até a lente. Beleza? O que é a distância da imagem até a lente? Fala para mim. Distância da Pelinha? imagem até a lente é o quê? É pelinha. Então, ele quer saber como que eu calculo pelinha. Vamos ver as informações que ele deu? Uma vela está a uma distância de 23 centímetros. O que é isso? A distância da vela é o quê? Distância focal. Não. Distância. O que você está enxergando com essa lente aqui? Olha a interpretação, galera. Uma vela está situada a 23 centímetros de uma lente. É a distância do objeto. Exatamente. Então, isso aqui é P. Com uma distância focal, aí sim. Quanto que vale a distância focal? 10 centímetros. Então, olha só. Se você tem P e tem F, você consegue calcular P' pela lei de Gauss. Só que a lei de Gauss ela pode ser escrita assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', mas você também pode usar isso aqui com MMC já resolvido. F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Galera, é a mesma fórmula, tá, galera? Só que aqui você não vai precisar fazer MMC. Aqui você vai ter que fazer MMC se você tivesse dois caras aqui. Quanto que vale a distância focal F? 10. 10 centímetros. É igual. Quanto que vale o P? 23. 23 P' dividido por 23 mais P'. Galera, presta atenção numa parada. Se a lente fosse divergente, eu teria que colocar esse 10 negativo, tá? Porque o foco de uma lente convergente é positivo. Mas nesse caso, não preciso botar um menos, não, porque o foco da lente é convergente. Se fosse divergente, eu teria que colocar menos 10 aqui, tá? Estou só alertando vocês que poderia ser. Mas a lente é convergente. Então, vamos lá. Coloco 1 aqui, multiplico cruzado. 23 P' vezes 1 vai dar 23 P'. É igual 10 vezes 23, 230. Aplicando a distributiva aqui, ó. Mais 10 vezes P', 10 P'. Jogo 10 P' para cá negativo. Quanto que dá 23 P' menos 10 P'? 13 pelinhas. 13 P' é igual a 230. P' é igual a 230 dividido por 13. P' igual a quanto? 230 por 13 dá quanto? 17,69. 17,69 centímetros. Então, questãozinha de lente Ramon, projetiva. Oi.
Mas nem precisava calcular, eu acho, porque a imagem está depois do foco e o foco é 10. A outra alternativa estava falando que a distância era 6. Não, muito bem, muito bem. Gostei muito. Gostei muito da sua análise. Perfeito, exatamente isso. Show de bola, galera? Dúvidas? Posso seguir o barco, então? Galera, da apostila do intensivo, né? Que a gente está tomando base por ser as questões mais recentes, não tem mais nenhuma questão, acho, dessa matéria, que já começa a geografia. Mas da apostila grandona, deixa eu ver aqui. Onde que está a apostila grandona? Acho que ela está por aqui, ó. Apostilas PISM. Parará, intensivo, deixa eu botar aqui, organizar aqui. Classificar por tipo, que aí fica melhor. Intensivo, intensivo, intensivo. Não, tá aqui não. Física, PISM 2. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, aqui é intensivo. Física, PISM 2, Física, PISM 1, Biologia, Material intensivo. Não, tá aqui não. Então, volta. Plantão, revisão PISM. Prova do PISM simulado. Vou ver PDF aqui, só acha aqui as provas do PISM. Nossa, é muita coisa. Acho que tá aqui, ó. PISM, PAIS 1. Provas PISM. PISM PAIS 2020. Cadê essa porra dessa apostila? Acho que é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que na apostila tem mais algumas questões mais antigas de óptica. Então, vamos lá. Vou diminuir aqui, que fica mais fácil de achar a parte de física. Biologia, logo depois vem física. Aqui, refração, as questões de refração eu já fiz. Aqui, ó. Galera, olha essa questão aqui. Olha onde caiu uma questão de refração, galera. Prova de matemática, galera. Caiu uma questãozinha de refração. Depois vocês tentem fazer essa questão aqui, mas acredito que o Rodrigo já tenha feito com vocês. Caiu uma questão de refração no prova do PISM. Matemática. Biologia, física, espelho plano, discursivo, acho que não tem, não. Beleza. Vamos lá, próximo, matemática, química. Tem as provas mais antigas que tem. Prova de física, deixa eu ver essa aqui. Não, não tem discursiva. Ó, questãozinha teórica aqui de refração, ó. Tá aqui, galera. No seu laboratório de pesquisa, o aluno Pierre de Fermat utiliza um sistema de fibra ótica para medir as propriedades ópticas de alguns materiais. A fibra ótica funciona como um guia para a luz, permitindo que esta se propague por reflexões sucessivas. Com relação ao fenômeno da reflexão e da refração, assinale a alternativa correta. Então, com relação aos fenômenos de reflexão e refração, assinale a alternativa correta. Vocês que vão analisar aí, vão dizer se está certo ou está errado. A reflexão total só pode ocorrer quando a luz passa do meio menos para o meio mais refringente. Verdadeiro ou falso? Eu falei isso com vocês em aula. Vamos ver se alguém vai lembrar. Vamos, gente. A reflexão total só pode ocorrer quando a luz passa do meio menos para o meio mais refringente. Está certo ou está Eu errado? acho que é falso, porque é do mais Tá pro errado. menos. Do mais para o menos ou do menos para o mais? É do mais para o menos. Gostei. Lembraram disso. Muito bem. A reflexão total só pode ocorrer quando a luz passa do meio mais refringente. Olha só que questão idiota, galera. Por quê? Mesmo que você não soubesse a matéria, essas respostas são antagônicas. Qual a consequência disso? Se uma está errada, a outra só pode estar o quê? Certo. Olha que questão ridícula do ponto de vista de vestibular. Quando você tem respostas totalmente antagônicas,
Se uma está errada, a outra está certa. Ele está pedindo a correta. Ele não está falando assim, qual aquelas que melhor explica o texto acima. Não é isso, ele quer saber a correta. Se uma está errada, a outra está certa. Uma é o oposto da outra. Então, a resposta certa é a letra B. Muito bem, para quem prestou atenção na aula aí, lembrou disso. Vamos para outra prova de física, ver o que tem de óptica. Biologia, física. Foi a de lente que eu acabei de fazer. Então, vamos para outra prova de física, ver o que tem de óptica. Discursivo de química, física depois. Matemática, biologia, física. Chegou aqui. Física, temperatura, empuxo. Essa questão aqui, ó. Questão de óptica. Deixa eu ver se tem refração nela. Em relação aos princípios da óptica, julgue as afirmativas abaixo. Um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal de um espelho côncavo é refletido em uma direção que passa pelo seu foco. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas ele é refletido numa direção que passa pelo foco ou ele é refletido no foco? Se o espelho é côncavo. Vocês lembram? No foco. No foco. Só que aí, galera, tipo, teoricamente, se a luz vai no foco, ela está passando na direção do foco. Então, essa resposta, essa afirmativa aí, ela gera uma dúvida. Porque, geralmente, né, no espelho convexo, que a luz é refletida, ela não vai direto no foco. Porque o foco está dentro do espelho convexo. Ela reflete numa direção que o prolongamento passa pelo foco. Mas vamos deixar essa aqui em stand-by e vamos julgar as outras. Dizer que um meio é menos refringente significa dizer que seu índice de refração é maior em relação ao anterior. Verdadeiro ou falso? Se o meio é menos refringente, o índice de refração dele é maior ou menor que o outro? Menor, né? Menor. Então está errado a 2. A 2 é certo que está errado. 3. A luz monocromática. O que significa monocromática? Uma cor só. Ao refratar-se, estabelece uma relação constante entre o produto da tangente do ângulo, que se forma do raio com a normal, e o índice de refração. Está certo ou está errado? Eu acho que tá certo, né? Aquela lei lá, né? De Snell. Ah, então a lei de Snell é o produto do índice de refração vezes a tangente do ângulo, né, seu Caio? Ah, não, é o Não, seno, seno. perdão. Ah, tá. Então essa resposta está errada. É o produto do índice de refração vezes o seno do ângulo. Então vamos lá. A 2 está certa ou está errada? Errado. Errado. A 3 está Errado. certa ou está errada? Errado. Errado. A 4, o ângulo de incidência para que ocorra reflexão interna total depende do índice de refração dos dois meios, tá certo? Independe. Ah, aqui está dizendo que independe. Então está errado, porque ele depende dos índices de refração. Tanto que como que você calcula o ângulo limite? Vocês lembram a forma que eu ensinei para vocês para calcular um ângulo limite? Inclusive fiz uma questão disso do pismo com vocês. É um índice menor sobre o maior, né? Ou seja, então depende. Na verdade, essa fórmula não calcula o ângulo limite, né, Caio? Calcula o quê? O seno do Seno. ângulo limite. Mas a partir do seno você consegue saber mais ou menos quem é o ângulo limite. Então, depende dos índices de refração para saber o ângulo limite, para saber quando que vai ocorrer reflexão total. Aí depois, qual é a última aqui? Essa aqui é a 5, falta ler a 5. O espelho plano forma imagens virtuais. Verdadeiro ou falso? Espelho plano forma imagens virtuais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, qual afirmativa é correta aí? A gente viu que a 2 está errada, então essa 1 está certa, tá? Mas ela gera um pouco de dúvida. Porque o prolongamento passa na direção do foco no espelho convexo. No espelho côncavo, a própria luz passa na direção do foco. Mas ele julgou que está certo ali. Então, outra questãozinha de óptica. Vamos procurar mais aqui. Prova discursiva, deixa eu ver se tem uma coisa de óptica. Não tem.
Química, matemática, biologia, física. Física. Ó, questãozinha de física aqui. De óptica aqui. Lâmina de faces paralelas. Vamos ver se a questão tem que calcular. Então, deixa eu puxar ela para o meu quadro, que nós vamos ter que calcular ela. Um feixe de luz partindo inicialmente do vácuo atravessa um bloco de vidro de espessura de 1,5 centímetros e índice de refração igual a 3, fazendo um ângulo de 60 graus com a normal superfície do bloco, conforme mostrado na figura abaixo. Considerando que a velocidade da luz no vácuo é 3/10, calcule o tempo necessário para que a luz atravesse o bloco. Marque a alternativa correta. Então, vamos lá, galera. Questãozinha difícil essa daqui, hein? Essa aqui caindo numa discursiva, pouca gente vai conseguir fazer. Então, se liga só disso aqui. Galera, vamos lá. Ó, o feixe de luz tem velocidade no vácuo de 3/10 metros por segundo. No vácuo. Eu vou pegar essa figura aqui, eu vou ter que ampliar ela. Então, deixa eu voltar para cá. Eu vou ter que dar uma ampliada nessa figura aqui. Essa figura ela é muito importante para a questão. Eu vou explicar para vocês por quê. Foi bom de ter feito essa questão aqui, questão difícil. Vou dar uma ampliada nessa figura aqui, que eu vou precisar dela bem grande aqui. Beleza. Olha só, galera. Primeira coisa que eu tenho que saber. Na lâmina, a luz vai ter uma velocidade diferente. Como que eu calculo essa velocidade? A gente aprendeu na lei de Snell que o índice de refração do ar vezes o seno de qual o ângulo que a luz faz com a normal no ar? Qual o ângulo que a luz faz com a normal no ar, galera? 60? 60 graus é igual ao índice de refração da lâmina vezes seno de alfa. Quanto que vale o índice de refração do ar? Vocês sabem. Ele deve ter dado lá no início da prova, mas vocês sabem quanto que vale o índice de refração do ar. Vale quanto? 1. Vale 1. Quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. 3 sobre 2. É igual. Índice de refração da lâmina. Ele deu. Raiz de 3. Vezes seno de alfa. O que eu faço com raiz de 3 que tem dos dois lados da igualdade? Corto. Vai sobrar que seno de alfa é igual a quanto? 1/2. 1/2. Quem é alfa? 30. 30 graus. Tudo bem até aí? Por que eu preciso saber quem é alfa? Então, vamos lá. Galera, a distância que a luz percorre dentro da lâmina é essa hipotenusa aqui. Isso aqui vai ser o meu ΔS. Tudo bem? Se eu prolongar essa reta aqui, vai formar um triângulo retângulo aqui. Vocês estão vendo, galera? O que eu tenho desse triângulo retângulo? O ângulo alfa, que mede quanto? 30 graus. E eu tenho esse lado aqui do triângulo, que vale quanto? 1,5. Beleza? Então, qual relação trigonométrica que eu posso usar para esse triângulo aqui? Se eu tenho o cateto adjacente, que é 1,5, está vendo aqui, ó? O ΔS é a hipotenusa do triângulo. O ΔS é a hipotenusa. 1,5 é o cateto adjacente. Ramon, mas eu não tenho o cateto oposto, que é isso aqui. Eu não preciso. Se eu tenho o ângulo e tenho o cateto adjacente, eu posso calcular a hipotenusa. Qual relação trigonométrica que a gente aprendeu que trabalha com cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então, vai ficar cosseno de alfa, né, Caio? É igual ao cateto adjacente, 1,5, sobre hipotenusa, que é o ΔS. Quem é alfa? 30. 30. Quanto que vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2 é igual a 1,5 ΔS. Multiplico cruzado, vai dar aqui ΔS vezes raiz de 3. Acho que nem precisa. ΔS vezes raiz de 3 é igual a 3. ΔS vai dar
3 sobre raiz de 3. Geralmente, a gente não deixa a raiz no denominador. Então, a gente faz o quê? Racionaliza. O quê? Racionaliza. Então, racionalizando isso aqui vai dar quanto? Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Perdão, 3 raiz de 3 sobre 3, que vai dar raiz de 3, né? Muito bem. Isso que vai dar raiz de 3 centímetros. Raiz de 3 centímetros, porque essa medida aqui está em centímetros. Beleza, achei o ΔS. Agora, galera, eu tenho que achar a velocidade. Por quê? Essa velocidade que ele deu aqui é a velocidade que eu vou usar para calcular o tempo. Eu calculei o ΔS. Para calcular o ΔT, eu tenho que ter a velocidade. Concordam, gente? Ou não? Uhum. Só que qual é o problema? Aqui eu tenho a velocidade da luz no vácuo. Tem uma fórmula que eu consigo usar para calcular a velocidade da luz no meio. Vamos ver se alguém lembra. Índice de refração é igual a C sobre V. Qual o índice de refração da lâmina? Raiz de 3. Qual a velocidade da luz no vácuo? 3 vezes 10 à oitava, sobre V. Troco esse cara com esse cara aqui, nós vamos achar que a velocidade vale o quê? 3 vezes 10 à oitava, sobre raiz de 3, metros por segundo. Então, agora eu tenho velocidade dentro da lâmina e tenho distância. Terminando a questão. ΔS igual a velocidade vezes tempo. Então, ΔT é igual a ΔS por velocidade. Ramon, por que você não racionalizou? Vocês vão entender. ΔS, raiz de 3 vezes 10 a menos 2. Ramon, por que você multiplicou o ΔS por 10 a menos 2? Porque aqui ele está em centímetro, a velocidade está em metro por segundo. Então, eu multiplico por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100 para passar para metro. Dividido pela velocidade. Quanto que deu a velocidade ali? A velocidade deu 3 vezes 10 à oitava, dividido pela raiz de 3. Por isso que eu deixei raiz de 3 aqui. ΔT vai ser igual. Repete a primeira. Quem é a primeira? Raiz de 3 vezes 10 a menos 2. Troca o sinal e inverte a segunda. Invertendo a segunda aqui, né? Vai dar quanto? Vai dar raiz de 3 dividido por 3 vezes 10 à oitava. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2, dividido por 3 vezes 10 à oitava. Corto 3 com 3. Quanto que é 10 a menos 2 dividido por 10 à oitava? 10 elevado a menos 10. 10 elevado a menos 10 segundos. Questão difícil para caralho, galera. Questão difícil para caralho. Porque tinha 2 trabalhos aqui. Você tinha que aplicar a lei de Snell para achar quem é o ângulo. Usar Pitágoras, usar cosseno para achar quem é o ΔS. Usar a fórmula da refração, N igual a C sobre V, para achar a velocidade da luz no meio. Então, essa questão aqui, se ela vier num objetivo, não tem problema você não saber fazer. Agora, se ela vier numa discursiva, quem fizer essa questão dá um salto, porque muita gente não vai conseguir fazer. 96% da galera que vai fazer o PIS não vai conseguir fazer essa questão, não. Ela é bem trabalhosa. Ela tinha 2 etapas. Na verdade, ela tinha 3 etapas. Calcular o ângulo alfa, usar o alfa para calcular o ΔS, usar a fórmula do índice de refração para calcular a velocidade da luz na lâmina e, por último, achar o tempo. Então, bem trabalhosa a questão. Mas foi bom que a gente revisou a lei do Snell e a fórmula do índice de refração. Foi bom que a gente tenha feito ela por isso. Vamos ver o que tem mais de óptica aqui. De refração e lente. Deixa eu ver se tem alguma aqui na discursiva. Não, isso aqui é pressão hidrostática.
Vamos lá, passa. Química, discursiva. Computador dando zigue-zague. Estão me ouvindo aí, galera? O computador deu um bug aqui. Vocês me ouviram aí? Estamos. Beleza. Biologia, física de novo. Física de novo. Física. Qual a questãozinha no momento angular que eu falei com vocês da moto? Outra questão aqui. Outra questão aqui de oftalmologista. Então, vamos lá. Os oftalmologistas usam o grau para definir a capacidade de aumento das lentes do óculos. Beleza. O grau é uma unidade de medida do Sistema Internacional da Grandeza Física denominada dioptria, ou vergência, que é o inverso da distância focal de uma lente. Sabe-se que os olhos de uma pessoa míope, um objeto localizado no infinito, é focalizado antes da retina, como mostrado na figura. Suponha que um míope enxerga bem objetos colocados a uma distância menor que 50 centímetros. Desenhe sobre o desenho abaixo. Sobre o desenho abaixo, trace os raios de luz que mostram como a lente colocada bem próximo do olho míope pode fazer com que o objeto no infinito pareça estar a 50 centímetros do seu olho. Então, galera, ele deu um desenho aqui pré-montado, só para você completar esse desenho. Então, a primeira coisa que você tinha que saber é: a miopia, você usa uma lente convergente ou divergente? Divergente. É só você Gente, lembrar. Não sei se eu fiz dei essa dica para vocês. Por que não vale a pena para um míope ir no zoológico? Vocês sabem responder isso? Por que não vale a pena para um míope ir no zoológico? Porque ele usa lente divergente. Exatamente. Ele usa lente divergente, não de ver bicho. Então, se ele for no zoológico, ele não vai ver animal nenhum. Alguém aqui é míope e já foi no zoológico? Caio já foi no Eu já zoológico? fui. Você conseguiu ver os Consegui ver. animais? Claro, pô. Não, mas você usa lente divergente. Muito ruim essa piada aí, cara. Tá louco. Pior que eu estava dando aula disso esses dias, uma menina falou: Ramon, mas é verdade mesmo que o míope não consegue ver bicho? Eu fiquei olhando para a cara dela assim, eu falei: rapaz, eu ganho pouco. Eu ganho muito pouco, sério mesmo. Eu ganho muito pouco, gente. Na moral. A menina parar o jeito para perguntar isso, eu falei: pô, tá de sacanagem. Mas, galera, então vamos lá. Então, lembra-se disso. Essa piadinha é boa, porque ela vai sempre te dizer: o míope, ele não vai no zoológico, ele usa lente divergente. Então, uma lente divergente, ela faz o quê, galera? Ela concentra ou espalha a luz? olha, Então, Espalha. quando a luz, ó, tá vendo que ele já deu o desenho da lente aqui para vocês, galera? Sim ou não? Estão vendo que ele já deu o desenho da lente aqui? uhum, Então, essa lente vai espalhar a luz. É um desenho simbólico, tá, galera? E o cristalino, que é essa lente aqui atrás do olho, vai fazer o quê? Concentrar a luz no ponto certo. Onde que é o ponto certo? Na retina? Na retina. Então, a resposta da letra A era só isso aqui. Eu aconselho a vocês a fazer a setinha indicando o caminho da luz, tá? Então, a letra A era só isso aqui, galera. Vamos voltar aqui. Olha o que ele fala, ó. Olha o que ele fala na letra A. Presta atenção. Sobre o desenho abaixo, trace os raios de luz que mostram como a lente colocada bem próxima do olho míope pode fazer com que o objeto do infinito pareça estar a 50 centímetros do olho. Assim, fazendo a luz espalhar um pouquinho e concentrar exatamente sobre a retina, que é o ponto focal correto da imagem. Alguma dúvida na letra A? Professor, e se pedisse para
para representar hipermetrofia, ia como? Tipo, o Aí, primeiro raio... na hipermetropia, vamos lá. Boa pergunta. errado. Boa pergunta. Então, vamos lá. Na hipermetropia, a imagem se forma aonde? Antes ou depois da retina? Depois. Depois. Então, essa lente aqui, ela ia ter que fazer isso aqui, ó. Ela ia ter que dar uma... E na hipermetropia eu uso uma lente convergente ou divergente? É só você pensar. Se na miopia usa lente divergente, na hipermetropia vai usar uma lente o quê? Então, essa lente convergente, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai concentrar um pouco a luz e no cristalino vai jogar no lugar certo. Vai concentrar um pouco a luz e no cristalino vai jogar na posição certa. Então, ao invés de espalhar a luz para depois ir para o cristalino, ela concentrou um pouquinho a luz. Então, essa é a diferença. Aí depois ele pergunta o seguinte: calcule a dioptria em graus dessa lente. Aí ele fala, essa lente é convergente ou divergente? Justifique. O que eu tenho de informação aqui? Que a menor distância que ele consegue enxergar com nitidez é 50 centímetros. Então, o ponto remoto dele, que era onde? Onde que era o ponto remoto dele, galera? Onde que era o ponto remoto do cara? Infinito? Boa, o ponto remoto era infinito. A lente tem que pegar a imagem no infinito e trazer para qual distância? Onde que ele consegue enxergar com nitidez, gente? 50 centímetros? 50 centímetros. Só que eu não posso esquecer que a imagem gerada ela vai ser real ou virtual? Virtual. Então eu tenho que botar o quê? Menos 50 centímetros. E eu também não posso esquecer que a unidade grau, que é a mesma coisa que dioptria, ela não pode ser calculada em centímetros, ela tem que ser calculada em quê? Metros. Então 50 centímetros vai virar o quê? Menos 0,5 metros. Então vamos lá. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Galera, o que é 1 sobre F? A vergência? A vergência. Então, isso aqui já é o que eu quero calcular. O inverso da distância focal. Aí você vai colocar. Se você quiser já te chamar como P infinito, já quiser botar isso aqui igual a zero, pode. Mas vamos lá. Vergência é igual a 1 sobre infinito, que a gente sabe que vai dar zero, menos 1 sobre 0,5. Então, isso aqui vai dar zero, porque infinito é um número muito grande, 1 dividido por um número muito grande vai tender a zero. Então, V é igual a menos 1 sobre 0,5. Galera, dividir por meio é a mesma coisa que fazer o quê? Multiplicar por 2. Então, isso aqui vai dar menos 2 DI, menos 2 dioptria ou menos 2 graus de miopia. Tudo bem? Resposta da questão da primeira parte da letra B é isso. Só que, além disso, ele pede o que na letra B? Essa lente é convergente ou divergente? Divergente. Por quê? Porque a Justifique. dioptria é negativa. Exatamente. Ramon, ela é divergente porque o cara tem miopia. Não é essa a resposta que você tem que dar. Se você calculou a dioptria, você pode colocar. Ela é divergente por quê? Porque a dioptria, a vergência é negativa. Pronto, acabou. Letra B. Você vê que a questão parece muito com aquela que caiu na prova mais recente. A diferença é que na prova mais recente falou sobre presbiopia. O que é a presbiopia? O que é a presbiopia, gente? Eu falei para vocês na aula ontem. Dificuldade de chegar de perto, né? É a hipermetropia gerada para quando o cara está com uma certa idade, né, cara? Então, a presbiopia é a mesma coisa que hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Beleza, galera? Matemática. Só tem mais uma questão que eu quero fazer com vocês disso. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer questões de hidrostática hoje, até porque eu não ficar muito cansativo para vocês. E eu também estou cansado pra caralho, tive um dia muito pesado hoje. Vou fazer só mais essa questão aqui. Essa questão aqui, ela é muito boa. Eu não lembro se essa questão que teve um erro nela, mas não sei. Vamos tentar fazer aqui, ó.
A figura mostra uma fibra ótica. Última questãozinha para encerrar, aí eu vou ficar tranquilo que eu fiz bastante coisa de óptica com vocês. Quem assistiu essa aula aqui, eu vou mandar o vídeo dela depois. Quem assistiu essa aula aqui teve uma boa aula de óptica. Eu tava nervoso com isso, porque hidrostática, calorimetria, termodinâmica, a gente fez bastante coisa. Óptica, a gente não tinha feito tanta coisa. Então, eu estava preocupado com isso. Então, essas outras matérias, eu vou dar uma boa revisão para vocês lá. Amanhã. Amanhã não, sábado. Mas isso aqui eu precisava revisar com vocês. A fibra ótica é uma a figura mostra uma fibra ótica com um núcleo cilíndrico de vidro de índice de refração igual a 2/3 imerso no ar, cujo índice de refração é 1. Um raio de luz executa múltiplas reflexões totais no interior da fibra, sendo, portanto, a luz dirigida pela fibra sem perda de intensidade. A luz emergir é a mesma coisa que sair, tá, galera? Emerge no ar no final da fibra, na forma de um cone de ângulo gama. Então, ele está aqui, ó. Deu esse ângulo alfa aqui, parará, deu esse aqui beta, esse aqui é gama. Primeira coisa que ele fala, calcule o valor do seno de alfa para que comece a reflexão total no interior da fibra. Galera, o que significa começar a reflexão total? Significa, galera, que ele acabou de atingir o ângulo limite. Então, alfa, ele é um ângulo muito próximo ao limite. Ele é um ângulo muito próximo ao ângulo limite. E como que eu calculo o seno do ângulo limite? Vocês lembram? Por que, Ramon, que você está afirmando que alfa é um ângulo muito próximo do limite? Porque ele foi logo o ângulo que começou a acontecer a reflexão total. Ele foi o primeiro ângulozinho a partir do ângulo limite. Então, o seno de L, Caio já falou dessa fórmula hoje. Como que eu calculo o seno do ângulo limite? É um índice menor sobre maior, né? Índice menor dividido pelo índice maior. Quem é o índice menor daquele sistema de óbito ali, Caio? O ar, que é um. O ar tem índice igual a quanto? 1. Ele deu aqui, ó. Índice do ar igual a 1. E quem é o índice maior? O da fibra, que vale quanto? Quanto que vale o índice da fibra? Está aqui, ó. 3,5. 3/2. Então, 1 dividido por 3/2, repete a primeira, que é 1, multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 3/2? 2/3. Então, seno de alfa é igual a 2/3. Se ele pedisse alfa, o que você teria que escrever? Vocês sabem, galera, qual o ângulo que o seno dá 2/3? Eu sei que tem que escrever alguma coisa antes, tipo arqui, alguma coisa. eu acho. Isso. Se ele pedisse alfa, você tem que colocar assim, ó. Alfa, se ele pedisse alfa, ele não pediu, mas se ele pedisse alfa, você tem que colocar alfa é um arco seno 2/3. Ele é um arco cujo seno vale 2/3. Como você não sabe quem é, qual o ângulo? Ele não é um ângulo conhecido. Você não conhece o ângulo que o seno é 2/3. Então, você vai dizer que alfa é um arco cujo seno é 2/3. Mas como ele pediu o seno de alfa, a resposta da letra A está aqui. Letra B. Letra B. Letra B está aqui embaixo. Adotando-se as condições do item A, calcule o valor do seno de gama. Galera, olha só, você sabe quem é alfa. Só que para você calcular o valor do seno de gama, você vai ter que aplicar a lei de Snell nessa refração aqui, ó. Só que o ângulo aqui que está sofrendo, o ângulo de incidência aqui é beta. Então, essa questão aqui você tinha que fazer assim, ó. Essa questão que você tinha que fazer assim, ó. Seno de beta vezes índice da fibra é igual a seno de gama vezes o índice. Na verdade, é o contrário, né? A gente geralmente não muda nada, não muda porra nenhuma, não, só fica bonito.
índice de refração da fibra vezes qual o ângulo que a luz está fazendo com a normal dentro da fibra. Dentro da fibra está aqui, ó, é beta, beleza? Dentro da fibra é beta. Então, índice de refração da fibra vezes seno de beta, que eu não sei quem é igual ao índice de refração do ar vezes o seno, qual o ângulo que a luz está fazendo com a normal no ar. Gama, ó, a normal aqui, ó. A normal é essa reta aqui, ó. Na saída aqui, a normal está na horizontal. Cuidado, tá, galera? A normal está aqui, ó. Fazendo 90 graus com a superfície de saída aqui, ó. Então, preste atenção nisso. Então, seno de gama. Só que para a gente calcular, eu preciso saber quem é o seno de beta, galera. Aí eu vou ter que olhar para essa figura aqui, ó. Deixa eu pegar a foto dela aqui, para a gente arrastar para cá. Vou jogar aqui, para a gente analisar essa imagem aqui. Olha só, galera. Olhando para essa imagem aqui, vou fechar o chat aqui rapidinho. Olhando para essa imagem aqui, eu tenho alfa. Eu tenho alfa. Estão prestando atenção, galera? Vocês pararam de falar aí, eu estou com medo de vocês terem Não, desistido você de tem mim. alfa ou tem o seno? Você tem o seno, não? Ah, desculpa, perdão. Eu tenho o seno de alfa, mas eu preciso do seno de beta. E aí, galera? Como que com o seno de alfa eu calculo o seno de beta? Galera, olha para esse triângulo aqui, ó. Estão vendo esse triângulo aqui formado pela normal aqui e por essa perpendicular aqui? É um triângulo retângulo. Você já achou uma relação entre alfa e beta. Que relação é essa? Eles são complementares? Boa! Quem falou isso aí? Merece os parabéns. Quem falou isso aí? Isabel. Muito bem, Isabel. Eles são complementares. Se eles são complementares, Isabel, você tirar a nota 10. Quem é o seno de beta, se eles são complementares? 3,5? Menos 2/3? Não é para chutar, não, é não para sei. pensar. Não quero que você chute, não, Caio. Eu quero que você pense. Isabel. Mas olha só, o seno de 90 daria 1, daria? Ah, Eu posso falar, tipo, que 1 é igual a 2/3 mais beta? Ou não é uma relação proporcional? Eu acho que é o oposto do seno de alfa também. Eu acho que é menos 2/3. é isso? Eu acho. Rapaz, vocês têm que dar uma ligada em matemática. Vocês estão dando muito mole em matemática, hein? O que ângulos complementares têm em comum, galera? Pelo amor de Deus. Eu trabalhei com você no primeiro ano. Quando o ângulo... O que são ângulos complementares? São ângulos que formam 90. Por que alfa mais beta tem que dar 90? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, já tem 90 aqui. Então, alfa mais beta igual a 90, eles são complementares. Mas não adianta você É saber um só meio? complementares. Oi? Um meio? O seno de beta? Vocês esqueceram isso. Isso é importante pra caralho. Vocês estão vendo essa matéria com o Rodrigo, pô. Vocês estão vendo trigonometria. Não seria 1/3, não? Ficaria 1 menos 2/3, não? Galera, o seno de beta é o cosseno de alfa. Vocês esqueceram disso? Ângulos complementares. O seno de um é igual ao cosseno do outro, vice-versa. Vocês esqueceram isso, galera? Me deram preocupado agora. Agora eu dei uma gelada, porque isso aí é trigonometria, cara. Tem que saber. Vocês estão estudando matemática pra caralho. Não saber isso, vocês fodem com o batalhão. Se a soma... Toda vez que você... Bota uma coisa na cabeça de vocês, ó. Sou professor de matemática, não. Mas pensa comigo. Toda vez que você tem um triângulo retângulo, os ângulos sem ser o de 90 são complementares. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Aí você vai chegar para mim e vai falar assim, professor, mas eu não tenho cosseno de alfa, eu tenho seno de alfa. Aí você tem que usar o teorema fundamental da trigonometria, que se vocês falarem que não sabem, aí eu me preocupo mais ainda. Qual é o teorema fundamental da trigonometria, gente? Que o seno mais o cosseno é igual a 1. Não. Ao quadrado, não? Ah, isso aí. Seno ao quadrado de alfa mais
cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa. Se o seno de alfa é 2/3, o seno ao quadrado de alfa vai ser 4/9. Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 4/9. Boto 1 aqui. MMC entre 1 e 9 dá o quê? 9. 9. 9 por 1. 9. 9 vezes 1. 9. 9 por 9. Dá 1. 1 vezes 4. 4. Então, isso aqui vai dar o quê? 5/9. 5/9. Então, só que o cosseno ao quadrado de alfa é isso. Então, quanto que vale o cosseno de alfa? Raiz de 5 sobre 3. Raiz de 5 sobre 3. O que eu vou fazer com o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é igual ao seno de beta, porque eles são complementares. Então, como o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, agora eu tenho tudo aqui para achar o ângulo gama, o seno de gama. Deixa eu ver o que ele perguntou aqui. Calcule o seno de alfa. Letra A, perdão. Vamos ver a letra B. O que ele quer na letra B? Letra B, calcule o seno de gama. Então, agora está mole. Agora é só aplicar a lei de Snell. Índice de refração da fibra. Qual o índice de refração da fibra que estava ali? Ah, não, está até aqui, né? 3/2. 3/2 vezes o seno de beta. Quem é o seno de beta? Raiz de 5 sobre 3. É igual, índice de refração do ar, 1 vezes seno de gama. Corto 3 com 3. Quem é o seno de gama? Raiz de 5 sobre 2, resposta final. Tem uma outra maneira que eu vou ensinar a vocês agora, para a gente fechar a aula, de você não precisar usar, às vezes, o teorema fundamental da trigonometria. Olha só. Galera, quanto que vale o seno de alfa? 2/3. Como que eu calculo o seno de um ângulo, Caio? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, olha para essa figura aqui, tá vendo? Você falou que o seno de alfa é 2/3. Vou escrever aqui, ó. Seno de alfa igual a 2/3. Não foi isso? Quem é o cateto oposto a alfa? 2. Quem é a hipotenusa? 3. Só que eu quero saber quem é o seno de beta. Para saber quem é o seno de beta, eu tenho que achar esse lado aqui, que é o x, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, não é? Sim ou não, gente? Tô falando merda, gente, ou não? Quem é esse cateto oposto aqui? Como que eu calculo esse x aqui, galera? Primeiro, gente, espera aí, isso aqui é importante pra caralho. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Se o seno de alfa é 2/3, o cateto oposto a alfa é quem? 2. E a hipotenusa é quem? 3. Por quê? Porque seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu conheço o seno de alfa como 2/3, o cateto oposto a alfa é 2 e a hipotenusa é 3. Tudo bem? Então, botei aqui. Aí eu vou achar x, porque eu quero saber o seno de beta. Vê se vocês acham mais fácil fazer assim. Se vocês acharem, tá top. Se vocês não acharem, fodeu. Mas vamos lá. Ó. É mais fácil. Quê? Assim é mais fácil. Ah, espertinho. Aí você vai aplicar Pitágoras. Como que você... demora um pouco mais, mas é mais fácil. Quem é Pitágoras? 3 ao quadrado é igual a quê? 2 ao quadrado mais x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4, mais x ao quadrado. 9 sobre 4, perdão, 9 menos 4 é igual a x ao quadrado. Então, x é igual a raiz de 5. Todo mundo concorda, galera? Se x é raiz de 5, vou colocar aqui em cima de x raiz de 5,
Quem é o seno de beta? Cateto oposto a beta. Quem é o cateto oposto a beta? Raiz de Raiz de 5 sobre a hipotenusa, que é quem? Será que deu a mesma coisa que o teorema da teorema fundamental? Titio tá velho, mas titio é foda. Tá aí, galera. Se você não quiser aplicar o teorema fundamental, você pode fazer isso aqui que eu acabei de ensinar para vocês. Show? Alguém quer perguntar alguma coisa? Me sigam no Orkut. Isso aí, galera. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? A Tranquilo. refringência do ciência do ar ele deu na questão, não deu? Deu. Esses 2 terços aqui ele deu na questão. Ele deu tanto na figura aqui, Isabel, tanto na figura que ele deu, quanto aqui no texto. Ó. Um cilindro de vidro cujo índice de refração é 2 terços. Ah, tá. Mais alguma dúvida, meus queridos? Galera, fizemos uma baita revisão de óptica. Agora eu estou bem mais tranquilo. Eu estava preocupado, confesso a vocês que eu estava um pouco preocupado. Mas fizemos uma ótima revisão de óptica. Quero agradecer a vocês aí, porque eu acredito que algum de vocês aí, nós não vamos nos encontrar mais ano que vem. Então, essa está sendo aí, oficialmente nossa última aula. Agradecer a vocês por tudo, pela confiança, pelo carinho, pela parceria. Vocês são sensacionais. Desejo tudo de bom para vocês nessa caminhada aí. Se Deus quiser, vocês vão fazer uma excelente prova do PISM, para que vocês continuem focados no PISM no ano que vem, que é uma prova muito importante, e outras provas também que vão vir. Pode ter certeza que só vai ajudar vocês a crescer, a serem mais capazes, a entender que o sucesso de vocês depende exclusivamente de vocês. Eu estou muito feliz, cara. Hoje eu tive a alegria aí de receber a aprovação de Peçanha, que é um aluno meu que já está comigo tem 3 anos estudando para concurso militar, 3 anos, dedicado, pesado, concurso militar difícil para caralho, e ele passou para a prova de formação de sargento da aeronáutica hoje, recebeu o comunicado hoje, já vai entrar no curso de formação de oficiais ganhando dinheiro, já entra salariado como aspirante, salário aí de mais de 2 contos por mês para estudar e sair de lá graduado como sargento da aeronáutica. Porra, então, são essas coisas aí que me motivam a me manter na minha profissão. Então, a gente fica muito feliz de ter podido contribuir de forma significativa aí vocês. Peço desculpa aí se alguma coisa que eu falei ou alguma coisa que eu cobrei de vocês talvez tenha ofendido vocês de alguma forma. Nunca foi minha intenção, sempre foi minha intenção propagar o melhor para vocês. Fico feliz de todos vocês aí estarem nessa caminhada. Acredito eu que muitos puxões de orelha que eu dei serviu para manter vocês focados, para vocês acreditarem em vocês, para vocês quererem algo a mais, não serem esse bando de adolescente retardado aí que só quer saber de explorar pai e mãe. Vocês não, vocês estão lutando aí por coisas melhores. E eu não tenho dúvidas aí que vocês vão alcançar os objetivos de vocês, que o principal vocês aprenderam, que vocês têm condições de conseguir qualquer coisa, dependendo exclusivamente do esforço, da força de vontade e da determinação de vocês. Não desistam, galera. Se vocês não desistirem, vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Pode demorar um pouco de tempo, pode a gente, às vezes, ter que ralar um pouco mais que os colegas que têm um caminho mais fácil, que tem um ponto de partida para se apoiar. Então, às vezes, para a gente demora um pouco mais. Então, não fique nessa ansiedade de que tem amigo meu já fazendo faculdade e eu estou aqui ainda, como se fosse algo ruim, um demérito a pessoa estar na sala de cursinho lutando por um futuro melhor, entendeu? Então, se você está brigando por algo que você acredita que vai fazer você melhor, então não desista disso, que com certeza vocês não vão se arrepender. Eu, graças a Deus, agradeço muito a Deus que eu sou um exemplo disso, que eu tive muitos motivos para desistir de ter o que eu tenho hoje, mas graças a Deus eu sempre pedi muito a Ele para me iluminar e lutei com muita determinação, e hoje eu tenho muito além do que
as minhas pretensões que eu tinha no início, ou minha carreira, né? Nunca imaginava que eu ia conseguir ter o retorno que eu tenho, não apenas na minha vida profissional, né? Meu sustento, mas principalmente o carinho e a parceria dos meus alunos, que, graças a Deus, são milhares aí hoje, fazendo grandes faculdades, passando para grandes concursos aí, e saber que eu pude contribuir significativamente na vida dessa galera é algo que me motiva muito a continuar na minha jornada, e com certeza vocês marcaram muito positivamente aí minha caminhada. Conheço todos vocês pelo nome, tenho muito carinho por vocês e tenho certeza aí que a gente vai continuar sendo grandes amigos aí, e vocês vão ser sempre muito bem-vindos nos meus cursos, na minha casa, na minha vida, que vocês fazem parte dela agora. Tá show? Um beijo para todos vocês, bom descanso, e amanhã a gente se encontra para a gente caminhar para a batalha, tá bom? 11 horas lá, hein, galera? Tchau, tchau para todos vocês. Até mais. Tchau, Tchau, Ramon. Boa Ramon. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Beijão. Tchau. Tamo junto. Valeu.